palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado povo de Deus, hoje sexta-feira, 25 de março de 2022, é mais um dia daqueles que você pode dedicar ao jejum, à oração, à penitência, ao sacrifício. E além de tudo, hoje a igreja celebra uma solenidade, que nós temos um carinho muito grande, um olhar de atenção muito grande, porque hoje, dia 25 de março, a igreja celebra a Anunciação do Senhor. Você que está ligadinho comigo aqui na Palavra de Esperança, obrigado a você que já está no YouTube, né? Já está inscrito. Você que acompanha pelo YouTube, curte, compartilha, para que mais pessoas possam se inscrever e a gente fazer esse canal se fortalecer cada vez mais. Como eu ia dizendo, dia 25 de março, solenidade da Anunciação do Senhor. Hoje celebra-se o anúncio da encarnação do Filho de Deus, Jesus Cristo. Essa grande festa, o tema central é o Verbo Divino. Aqui ele assume nossa natureza humana, sujeitando-se até mesmo ao tempo e ao espaço. É nesse dia 25 de março que a eternidade entra no tempo. Ou ainda podemos dizer, assim como afirmou o Papa São Leão Magno, que é hoje que a humildade foi assumida pela majestade. A fraqueza foi assumida pela força e a mortalidade pela eternidade. Olha que frase tão linda de São Leão Magno. E é com alegria em nossos corações que hoje contemplamos não o santo do dia, mas ao mistério do Deus Todo-Poderoso. Ele que na origem do mundo criou todas as coisas apenas com o uso de sua palavra, mas que dessa vez escolheu depender da palavra de um frágil ser humano. Quem é? Nossa Senhora, a Virgem Maria, aquela que permitiu que fosse realizada a encarnação do Filho do Redentor, conforme nos diz a Sagrada Escritura em Lucas 1, 26 a 38. Foi por meio do sim da Virgem Maria, mãe de Jesus, que se cumpriu a profecia de Isaías, que dizia que o Senhor nos daria um sinal quando uma virgem concebesse e desse à luz a um filho, que seria chamado Deus conosco, né? Emanuel, Deus conosco. Vamos rezar a oração própria do dia de hoje? Infundi, Senhor, nós vos suplicamos a vossa graça em nossas almas, para que nós que pela anunciação do anjo conhecemos a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, e que pela sua paixão e morte na cruz sejamos conduzidos à glória na ressurreição. Pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que pelo cuidado da Virgem Maria, pela proteção de São José, nós possamos trazer agora a reflexão da nossa palavra de esperança, logo após ter feito um pequeno comentário dessa grande solenidade, dessa riqueza de solenidade que é a Anunciação do Senhor. Aquele momento onde o anjo se coloca na presença de Maria e ela diz o sim ao chamado de Deus. E às vezes, até como título de curiosidade, às vezes muita gente está pensando, o que é isso? Que solenidade é essa? É só você contar de hoje a 9 meses, você vai perceber que vai dar a noite de Natal, né? O dia de Natal. Então, é os 9 meses que a igreja celebra essa anunciação, e a partir de hoje, inclusive tem vários movimentos, né? Novenas, momentos que acontecem de agora até o Natal, os 9 meses com Maria, inclusive tem até livro escrito. É um trabalho de espiritualidade muito bonito que é feito nesse tempo, né? Então que nós possamos, com muito carinho nessa sexta-feira também, nos unindo ao Papa, nos unindo a toda a igreja, quem sabe durante esse dia rezarmos o terço, pedindo pela paz no mundo, principalmente quando se diz respeito à questão Rússia, Ucrânia. Quantas realidades dolorosas, quantas mortes, quanto sofrimento, quanta dor.
e vamos pedir a paz no mundo inteiro, né? Diante de tantas guerras, de tantos conflitos que existem entre os povos, entre as pessoas, entre classes sociais, dentro da própria família. Quantos conflitos! Que Nossa Senhora, nossa boa mãe, interceda junto a Jesus, juntamente com São José, em nosso favor, em favor de todos aqueles que nós amamos. Vamos à leitura. 1 Coríntios 15, 12 ao 19. Ora, se prega que Jesus ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição de mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Além disso, seríamos convencidos de ser falsas testemunhas de Deus, por termos dado testemunho contra Deus, afirmando que ele ressuscitou a Cristo, ao qual não ressuscitou, se os mortos não ressuscitam. Pois, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a vossa fé, e ainda estáis em vossos pecados. Também estão perdidos os que morreram em Cristo. Se é só para esta vida que temos colocado a nossa esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que triste saber que muitos cristãos estão indo nessa onda, né? Ah, morreu, acabou. Ah, que céu, que inferno, que, né? Morreu, a terra destrói, acabou. Porque quando eu não creio na ressurreição, é esse pensamento que eu tenho. Agora, o que me assusta é que muitos cristãos também têm esse pensamento. E aqueles cristãos que hoje acreditam na ressurreição, amanhã já acreditam em outras coisas, que eu não vou entrar em detalhe aqui, porque a palavra não vai falar de outras coisas. São Paulo, você percebe até pelo jeito de escrever, que ele fica até um pouco, parece-me, irritado, de ter que ficar tocando nesse assunto, repetindo algo que para ele, para todos aqueles que acreditavam desde o princípio em Jesus Cristo, acreditavam nessa grande verdade de fé, na verdade da ressurreição. Porque se Cristo não tiver ressuscitado, irmãos, tudo isso que eu faço, toda a nossa fé, tudo isso perdeu sentido. Porque a morte, hoje nós celebramos, né, o sim de Maria, a anunciação do anjo a Maria, nós celebramos hoje. Então, a partir de hoje, vive-se toda uma preparação, mas nós também não podemos esquecer que nós estamos em plena quaresma. Então, nesse tempo também, nós somos chamados a meditar sobre a morte de Cristo para a nossa salvação, anulando toda a condição de morte eterna, de inferno, no sentido de destruir o pecado. O inferno continua existindo, mas agora Deus nos abriu uma via, um grande caminho, porque Ele mesmo diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então aqueles que seguem a Cristo agora vão ter o acesso direto ao coração de Deus, que antes estava barrado por causa do pecado original. Então, com o sim de Cristo, com a sua fidelidade, com a sua obediência, Ele destrói todo o pecado, destrói a morte, mata a morte, né? E nos abre as portas para a eternidade. Se eu não acredito na ressurreição, é como se eu estivesse dizendo: nada do que Ele fez teve sentido. Um dia, numa pregação, uma jovem, quando eu pregava do amor de Deus, da sua morte de cruz, ela olhou para mim e falou assim: isso é uma grande bobeira. Para que falar isso? Ele morreu na cruz porque Ele quis, eu não pedi. Exatamente com essas palavras, irmãos. Olha para vocês verem como que está a educação religiosa dentro dos nossos lares, né? Aí eu olhei para ela e falei assim: você disse uma grande verdade de fé, você não pediu. A palavra de Deus fala que Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele foi livremente. Ele foi obediente ao Pai.
Você não pediu, eu não pedi, Ele se doa. E ao se doar, Deus concede a Ele, Deus Pai concede a Jesus a grande graça de morrer, ser sepultado e ressuscitar. E com Ele, todos aqueles que nele creem. Acho interessante como São Paulo termina o versículo 18 e 19. 17. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a vossa fé, e ainda estáis em vossos pecados. Porque se Ele não ressuscitou, então o pecado original não foi anulado. Então nós estamos todos fadados diretamente ao inferno? Seria isso? Claro que nós sabemos que a verdade de fé, a verdade da igreja não é essa. Ele morreu, Ele venceu a morte e Ele nos abriu caminho para a eternidade. Então, olha, a palavra diz: e se Cristo não ressuscitou, é inútil a vossa fé, e ainda estáis em vossos pecados. Também estão perdidos os que morreram em Cristo. Se Ele não tivesse ressuscitado, se isso fosse uma dúvida para nós nesse momento estaríamos desesperados por conta dos entes queridos nossos que morreram. Meu Deus, será que todos foram condenados? Mas como graças a Deus eu e você acreditamos na ressurreição, nós temos no coração a certeza. Aqueles que nos antecederam, aqueles que morreram, pela nossa fé, nós acreditamos que eles alcançaram, pela misericórdia de Deus, a vida eterna. Se é só para essa vida que temos colocado a nossa esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Acho interessante quando São Paulo usa essa expressão. Somos de todos os homens os mais dignos de lástima, porque seria uma grande vergonha, até mesmo um absurdo, dizer que tudo isso que foi feito até agora é tudo mentira. Por mais que muita gente tenta dizer que é mentira, ou tenta ignorar, ou tenta viver como se isso tudo não tivesse existido. É estranho, irmãos, porque tudo que Cristo fez é para nosso bem, para a nossa salvação. E muitos não querem, muitos não aceitam, muitos rejeitam, muitos negam, muitos ainda inventam mentiras. Eu fico tentando às vezes compreender como que o ser humano é ignorante, é realmente digno de lástima. Deus faz tudo para que nós alcancemos a salvação. E muitos, na sua liberdade, decidem não acreditar, decidem caminhar longe da presença de Deus, decidem ignorar tudo que foi feito com tanto amor para cada um de nós. Então, esse trecho que São Paulo nos leva a refletir, inclusive, refletimos ontem, refletimos hoje e na próxima segunda vamos continuar essa reflexão. Porque o próximo texto fala que Jesus é o penhor da nossa ressurreição. É a garantia, é a segurança. Se Ele ressuscitou, pela graça e pela misericórdia, nós também poderemos alcançar a ressurreição, a salvação. E é tão bonito acreditar nessa verdade de fé, saber que temos um lugar para nós que já foi conquistado. Como eu tento entender às vezes como que tantas pessoas ignoram essa verdade, não acolhem essa salvação conquistada pelo próprio Senhor para cada um de nós. Preferem acreditar num tanto de coisa. Católico que hoje está aqui, amanhã estão participando de outras coisas que não tem nada a ver com a ressurreição de Jesus Cristo. Tudo bem, cada pessoa é livre para acreditar no que quer. Não estou aqui querendo empurrar nada goela abaixo de ninguém, não. Só estou tentando entender como que algo tão claro, tão prático para a nossa vida, no sentido de verdade e fé, tão bem explicado, tão bem partilhado por toda a igreja, e nós ainda questionando isso até hoje. Como somos ingratos ao que Cristo fez por nós. Como somos ingratos ao chamado que Deus nos faz e que nós de livre escolha precisamos escolher a Cristo. Eu quero seguir a Cristo, eu creio na ressurreição. Eu fico às vezes observando que muitos de nós como cristãos vivemos um grande teatro na fé, né? Muitos de nós vivemos um grande teatro na fé.
Rezamos a oração do creio, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Será que eu creio mesmo? Ele que é o Criador do céu e da terra, mas eu quero procurar um monte de justificativa para a criação da humanidade toda. Ele é o Criador e eu fico procurando outras formas, eu fico acreditando em outras teorias totalmente contrárias ao que eu professo na minha fé. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Aí eu creio em Jesus Cristo, que é o único Filho de Deus, né? Que nasceu da Virgem Maria, sim. E aí eu fico começando a colocar coisas na cabeça que Maria teve outros filhos. Peraí. Eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho, o único Filho de Deus que nasceu pela Virgem Maria. Será que eu realmente estou acreditando? Creio na ressurreição da carne. A carne é sepultada, mas da carne que foi sepultada nasce uma vida nova para o céu. Creio na ressurreição da carne, creio na vida eterna, creio mesmo. Espero mesmo na vida eterna, creio na ressurreição, creio na comunhão dos santos. Será que eu acredito em tudo isso que eu rezo na oração do creio? Eu queria hoje convidar você a repensar um pouco mais a sua fé. E no final eu até vou rezar a oração do creio, convidando você a meditar cada palavra que eu vou dizer e você vai rezar comigo, para ver se realmente a nossa fé é uma fé madura, que crê na ressurreição, que crê no amor, que crê na Igreja Católica. Eu creio em algumas coisas. Meu irmão, não tem como acreditar naquilo que é profissão de fé da nossa igreja pela metade. Ou eu creio em tudo ou eu não creio em nada. Como diz o próprio Senhor no Apocalipse de São João, ou quente ou frio, não tem meio termo. Agora muitos estão querendo ajustar a fé segundo aquilo que eles querem. Isso me agrada, então eu creio. Não, isso não me agrada, então eu não creio. Então, assim, é um pouco vazio, ou melhor, é muito vazio no coração de quem age dessa forma. O Senhor está nos convidando a confiar, a acreditar, a colocar por inteiro nele a nossa esperança, a nossa confiança, na certeza que Jesus ressuscitou e está no meio de nós. Só podemos rezar com toda a segurança que ele está no meio de nós se nós temos a certeza que ele ressuscitou. Não tem outra forma. Então, queridos irmãos, nós não podemos viver uma fé de teoria. Ou creio ou não creio. O inimigo sabe direitinho aqueles que acreditam e aqueles que não acreditam. Eu já participei de determinados momentos de oração onde o inimigo estava rindo das pessoas, estava zombando das pessoas. E de repente eu e mais uma ou duas pessoas chegamos e com muito amor rezamos uma poderosa Ave Maria. E naquela poderosa Ave Maria que rezamos com muita fé, com muita simplicidade, com muito amor, depois rezamos a oração do creio, aquele mal que estava rondando aquela situação, rapidamente aos gritos saiu dali, porque ele não suporta a simplicidade, ele não suporta aqueles que creem, mas ele também sabe com clareza aqueles que falam que creem da boca para fora. Então você pode querer enganar as pessoas, mas você não engana o mal que ronda, você não engana. E também você não engana a Deus. Se você diz que crê, mas no fundo você não crê, o inimigo deve estar morrendo de rir de você. E Deus deve estar com um olhar de muita tristeza quando ele olha para nós e sabe que nós estamos rezando e falando tudo aquilo de boca para fora. Hoje o convite é: reze e viva. Acredite de verdade, Jesus ressuscitou e Ele está no meio de nós. Creio em Deus Pai, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos,
na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Eu creio, mas eu te peço, Senhor, aumentai a minha fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Povo amado de Deus, boa sexta-feira, sede santos como Deus é santo. Sábado e domingo tem as gotas de esperança. Fiquem todos na paz, na segunda-feira eu estou de volta, continuando a reflexão da carta de Paulo aos Coríntios. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança.